A gente vê a palavra do Senhor aqui falando, Paulo falando aos Romanos, no qual logo no verso seguinte, nos versos seguintes, ele começa a orientar, fala a respeito do amor também, começa a orientar com a transformação desse entendimento, o que eles devem fazer e como que eles devem agir. E muito o que está faltando na igreja hoje, que nem nós estávamos falando, é essa renovação de entendimento, essa transformação de entendimento, porque fala para a gente transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. Porque as pessoas hoje em dia, teve uma pesquisa que pelo menos 80% dos cristãos brasileiros não teve a conversão genuína. Por isso que a gente vê muitas pessoas saindo da igreja, por isso que a gente vê muitas pessoas se afastando por qualquer coisa, com mimimi, que nem você disse, é por causa que ela não teve essa transformação. E como que eu consigo ver um requinte dessa transformação? É até mesmo antes de Jesus ser crucificado, que está lá no livro de João 6,68, no qual alguns discípulos chegam para Jesus e falam: não tem como te ouvir, tua palavra é muito dura. E começa a se afastar, e se afasta dele e vai embora. Ele pega e olha para os 12 e fala: e vocês? Vocês não vão também? Aí Pedro lança, fala bem assim: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha só o que acontece. Uma grande multidão falando que as palavras de Jesus era muito dura, mas Pedro vendo vida naquelas palavras. Pedro via a vida. A gente vê a palavra falando, né? Se renovar para a transformação do vosso entendimento, transformar o mundo ao nosso redor. Hoje muitas pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Em vez de transformar o mundo, eles estão se amoldando ao padrão do mundo, em coisa que a palavra falou que não era para fazer. É verdade. Por quê? Porque não tem um entendimento transformado, não tem uma mente voltada para Cristo, não tem essa transformação de entendimento. E essa transformação de entendimento só acontece quando você permite que Jesus entre, que Jesus transforma. Porque tem muita gente, eu falo isso direto, tem muita gente que fala que parece que é Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Negativo. Se você é cristão, se você conheceu e teve um encontro real com Jesus, você entende que você tem que ser transformado, que você tem que mudar. Você entende que você é um pecador, é um falho e precisa que essas falhas sejam corrigidas pelo sangue de Jesus. Mas enfim, a palavra vem a deixar bem claro pra gente que da transformação do entendimento. E a mente nossa é o nosso maior campo de batalha. É na nossa mente que muita coisa acontece, é na nossa mente que muita coisa é definida. E se a gente não tomar cuidado com a nossa mente, a gente acaba transformando o mundo ao nosso redor. Porque Provérbios 23:7 vai falar: assim como ele pensa na sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você fica pensando na sua mente, você pode acabar transformando a realidade ao seu redor, seja positiva ou seja de forma negativa. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa mente. E isso enquadra muitas coisas, tipo 2 problemas do nosso século, que ou uma pessoa tem um, ou já teve, ou tem os dois, que é a depressão e a ansiedade. No nosso tempo atual que a gente vive, ou as pessoas têm depressão ou têm ansiedade. Eu já tive depressão há muitos anos atrás, e querendo ou não, por causa das questões das lutas, eu acabei adquirindo a tal da ansiedade. Mas só que isso tudo, os dois se envolvem em um só propósito, que é o que? Os nossos pensamentos. É ali que começa. É ali que começa a depressão, é ali que começa a ansiedade. A depressão, ela é um excesso de passado, né? Onde a pessoa fica presa no seu passado e ela começa a acreditar que o futuro já não vale mais a pena. Não consegue acreditar que tem um futuro para ela e permite que Satanás deixe essas setas, no qual ela se sente desanimada, ela se tranca dentro de um quarto e não quer sair dali para viver um novo, para dar mais um passo, porque a sua mente foi dominada, a sua mente está sendo dominada por esse passado, esse excesso de passado. Ou foi um passado muito bom, no qual ela acha que não vai conseguir viver de novo, ou foi um passado muito ruim, que ela acredita no pensamento dela que o futuro pode ser pior ainda. E por isso que as pessoas acabam tirando sua própria vida, porque acredita que o futuro é pior do que continuar vivo. E a depressão, ela traz esse excesso de passado, mas a palavra sempre vai deixar claro para nós que a gente não tem que viver no passado. A palavra sempre vai deixar claro para nós que as coisas têm que ser renovadas, têm que ser transformadas quando a gente encontra a Cristo Jesus. Eu não estou negligenciando a doença, porque são 2 doenças sérias e graves, e a feição dessas doenças não é fácil, não é bonito, não é uma coisa boa de se ver, mas só que a palavra, ela tem amparo para nós, ela tem amparo para nossas almas, antes mesmo disso acontecer, porque quando já acontece, fica mais difícil para sair. Quando você já está em crise, fica mais difícil para sair. Quando você já está dentro do quarto, realmente é mais difícil para sair, mas você pode batalhar
em favor da tua mente hoje. Começar hoje, quando você se sentir triste, quando você se sentir decepcionado por alguma coisa, você já consegue batalhar contra isso hoje. Quando você estiver preocupado muito com o futuro, que é a relação da ansiedade, que é excesso de futuro, a palavra ela tem amparo para você hoje, e aí é um pouco disso que eu quero trazer hoje. Porque a palavra vai nos dizer lá em 2 Coríntios 5,17: pois quem está em Cristo é nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a palavra está falando que o passado já foi, o passado tem que ficar no passado. Eu sempre uso como exemplo o povo do Egito. Quem clamou para que Deus tirasse o povo da escravidão do Egito foi o próprio povo. O próprio povo clamou ao Senhor, o Senhor foi lá, pegou Moisés como libertador e tirou o povo de lá. O povo estava sendo açoitado, o povo estava sendo humilhado, estava sendo escravizado, e clamou ao Senhor, e foi aonde que o Senhor tirou o povo daquele lugar. Mas só que a gente vai vendo durante a caminhada dele no deserto que o Senhor, provendo maná do céu, provendo água da rocha, abriu o mar, fez todas essas maravilhas, mas a gente vai ver o povo reclamando e falando que tem saudade da cebola e da carne do Egito. Vê o povo reclamando de uma coisa, de um lugar onde eles pediram para sair. Porque eles estão presos no passado, eles estão presos na tal da nostalgia. Eu costumo falar que a nostalgia ela é uma armadilha muito perigosa. É bom você relembrar, você recordar, beleza, é bom. Eles estavam acomodados, né? Estavam acomodados. Com aquela vida. Por mais que era uma vida de escravo, mas eles tinham a comida, tinha bebida. Senhor, pastor, tinha comida, tinha bebida. Então, para eles, lá estava suficiente. Mas você vê que eles pediu para Deus tirar eles de lá, certo? Falou, clamou para o Senhor. E depois que o Senhor tirou, fez todas as maravilhas, eles ainda estavam reclamando, falando que queria cebola e carne do Egito. Eles esqueceram os açoites, eles esqueceram a humilhação, eles esqueceram tudo aquilo de ruim e focou naquilo que é bom. Isso que é a nostalgia atrás. Eu lembro, falo bem assim muitas das vezes, eu queria voltar a ser criança, né? Porque eu não pagava boleto e tal. Mas só que se eu for analisar a minha infância, eu não vou querer voltar. Eu também não. Eu não vou querer voltar. Por quê? Porque não se trata só de um momento, se trata de um conjunto de circunstâncias. E hoje acontece muito isso na igreja. As pessoas ficam cogitando querer voltar para um lugar onde ela sempre pediu para Deus tirar elas. Um lugar onde ela sempre pediu para tirar, por exemplo, da bebida, da droga, da prostituição. Só que vai passando o momento, elas vão se acomodando e elas falam, eu acho que eu vou voltar a fazer isso, vou voltar a fazer aquilo, sendo que elas imploraram para o Senhor para que tirasse elas de lá. Elas, é que nem o povo do Egito, implorou para Deus tirar eles de lá e depois estava cogitando voltar para lá por causa de um momento, de uma breve lembrança do que eles tinham, da nostalgia que eles tinham da carne do Egito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente, porque a nossa mente ela tem um poder para edificar a gente também se a gente tiver voltado com o Espírito, mas ela também tem o poder de nos destruir se a gente der brecha para ela, porque tem uma frase de um escritor que eu esqueci o nome agora, mas diz o seguinte: a mente ela é um ótimo servo, mas ela é um péssimo senhor. E se a gente deixar a nossa mente dominar a nós para. Porque a guerra do Satanás nesse século não é mais só atacar você. Ele prefere atacar a sua mente para você mesmo se parar. Porque ele atacando a tua mente, você vai se frustrar, você vai começar a pensar demais, vai ou pensar no futuro demais ou no passado demais. Quando você vai ver, você não está vivendo nem o futuro, nem o passado, você está parado. Está frustrado. Está frustrado, está parado, não está fazendo mais nada. Por quê? Satanás entrou na tua mente, dominou a tua mente e é onde que você pega e mesmo se para. E isso acontece com a depressão. A pessoa fica ligada no passado, fica remoendo aquelas coisas, fica trancada naquele quarto e não quer sair, não quer fazer nada. Ela se preocupou tanto com aquilo que agora ela está parada e não vem mais expectativa de vida, não tem expectativa de futuro, porque lá atrás ela deixou que uma semente entrasse e agora ela já frutificou. E ela frutificou e é onde criou raiz e agora fica um lugar mais difícil de você sair. Mas tudo começa na nossa mente, porque tem uma frase de Frank Alto, se eu não me engano, que ele diz: muito cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Muito cuidado com suas palavras, porque elas se tornam ações. Muito cuidado com suas ações, porque elas se tornam seu caráter. E tome muito cuidado com o seu caráter, porque ele se torna seu destino. Começou tudo aonde? Na mente. No pensamento. É ali que começa. Por isso que Jesus ele veio, muita gente fala que Jesus tirou o peso da lei. Se a gente for analisar, Jesus não regrediu, ele fez que o nível subisse. O nível subiu. O nível subiu e muito mais. Ó, tem uma parte que fala assim, quando pro homem
ser considerado, a mulher considerada prostituta, ou né, tá, uma coisa assim, tinha que ver, né? Tinha que ter prova. Uhum. Agora não, se você viu a mulher, você desejou, Pronto. já era. Porque a mente... Já foi. Jesus, Então assim, ficou mais difícil ainda. Jesus fez o que? A mente. Antigamente o povo se preocupava com os pensamentos, se preocupava com a mente. Hoje você tem que cuidar da Ele se sua mente. preocupava só com a aparência, né? Exatamente. Todo mundo só tá com vendo aparência. aqui, eu tô aqui bem vestido, tô indo na igreja, tô servindo ao Senhor, e lá escondidinho ele tá tocando terror. Tá tocando terror, exatamente. Jesus subiu o nível, falou, agora vocês não vão ter que tomar só cuidado com o ato em si. Vocês têm que tomar cuidado antes dele acontecer, porque ele já está acontecendo na tua mente. Porque uma pessoa, quando ela vai se divorciar, quando ela já está pensando muito daquilo, o divórcio não é assustador mais, porque na mente dela já é realidade faz muito tempo. Ela já planejou Ela aquilo, já fica planejando faz tempo, na mente dela já é uma realidade. Já tá solteira, né? Ou solteiro, né? Exatamente, que nem Provérbios fala, assim como o homem pensa, assim ele é. Se a gente não tomar cuidado com nossos pensamentos, a gente transforma a realidade ao nosso redor. A gente acaba transformando aquele lugar, tem pessoas que falam assim, eu queria muito sair daquele emprego, quando é um pouco, é demitido. Aí vai ver que não era realmente aquilo que ele queria, mas só que por um momento ela pegou e acabou fazendo aquelas declarações de fé e acabou perdendo o emprego. E assim vai em várias situações, ainda mais relacionado à depressão e ansiedade. Porque tudo começa na mente, não tem como começar em outro lugar se não começar na mente. Aonde que começou a ideia de você querer um programa de rádio? Foi na tua mente. Quando era criança, lá atrás, pequenininho. Tudo começa na nossa mente, tudo começa nos nossos pensamentos. A gente começa a imaginar, por exemplo, eu para trazer a palavra, comecei a pensar, que palavra que eu vou trazer, qual mensagem que eu posso levar? Foi na minha mente, foi no meu pensamento. Então, a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Se a gente não tomar cuidado e não ter essa mente transformada que Romanos 12 fala, a gente pode acabar caindo nas armadilhas e no mal do século, que é a depressão e a ansiedade, e se ver parado quando Deus queria que a gente estivesse agindo e progredindo. Isso é muito sério, isso é muito de se preocupar. E a palavra do Senhor lá em Efésios 4, 22 e 23 vai dizer o seguinte: quanto à antiga maneira de viver de vocês foram ensinados a desperdício do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. A palavra de novo falando pra gente que a gente tem que ser renovado no modo de pensar. A nossa mente tem que ser renovada, porque se a gente não tiver e não der a liberdade para Cristo renovar a nossa mente, a gente não permanece no Evangelho. E as pessoas não querem isso. Quer um exemplo claro? Quando tem culto de ensino? Quando tem culto de ensino, quantos irmãos vêm? Muitas das vezes dá para contar no dedo. Pregadores igual eu mesmo, hoje em dia o povo não gosta muito. Por quê? Porque eu gosto de levar um ensinamento, eu gosto de levar uma palavra que ensine. Eu não sou de ficar gritando, eu não sou de ficar pulando, eu não sou. Eu gosto de ensinar. Eu faço uma reunião na minha casa também, que foi um propósito que o Senhor colocou em meu coração. Eu faço uma reunião na minha própria casa, ali com a minha mãe, meu pai, meus irmãos, toda segunda-feira. E ali eu pego e só ensino a palavra para eles. Quando eu vou ministrar na minha igreja também, ensino a palavra para eles. Porque eu acredito fielmente que o que no fim vai nos salvar vai ser o poder da palavra. Porque a palavra ela tem vida, ela transforma, ela faz. Tiago vai falar bem assim, que se um homem ouve a palavra, mas não pratica, ela é semelhante a um homem que se olhou no espelho e logo depois esqueceu suas aparências. Por quê? A palavra ela mostra para você quem é você de verdade, você vai conseguindo corrigir os seus erros através disso. O presbítero Áureo esses dias, ele estava nos instruindo a diferença do nosso espelho e o espelho de Deus. E a reflexão foi grande, porque o que você vê quando você olha no espelho? Rapaz, O que você vê? Você vê você. Você vê? E no espelho de Deus? Meu Deus, ele vê tudo, as mínimas coisas. Ele vê tudo, ele vê seu pecado, ele vê sua falha, ele vê sua luta, ele vê tudo. Tipo assim, é multidimensional o espelho dele. Ele vê tudo, dentro e fora, na essência. É, bem isso mesmo. E se a gente não se espelha, né? Porque quando você olha no espelho de Deus, ele vai te mostrar os seus problemas para você corrigir eles. Né? É pra você, né? Você ser edificado. Ser edificado. E se você não estiver olhando, como é que você vai ser edificado? Né?
Como que você vai conseguir melhorar se você não consegue ver seus erros, não ver suas falhas? Você tá com o olho tapado ali, os olhos do hospital tá fechado. Tá fechado, e isso tá acontecendo muito na nossa geração. O povo gosta de barulho, o povo gosta de reteté, o povo gosta de tudo. Eu gosto também do movimento. Eu acho legal porque a gente sente algo diferente, mas só que não adianta, porque poder sem propósito só gera entretenimento. Se a pessoa ficar só... Ela tem que querer aprender. É muito bom você estar num culto de avivamento. A gente tem que orar até para conseguir ver até que ponto é meninice, até que ponto é espiritualidade. Porque a gente não pode julgar as pessoas, mas a gente pode, eu sempre falo essa frase, a gente não pode julgar A ou B, mas a gente pode observar o fruto dele. Exatamente. Aí você vê lá no culto, ele tá pulando, rodando, gritando, correndo, e o fruto dele lá fora, como é que tá? E a gente vê muitos testemunhos em relação a isso, né? A gente vê muito isso daí. E o problema não tá, porque o movimento pentecostal é um movimento interessante, é um movimento bom, que você consegue ali se aproveitar dos frutos do Espírito, mas só que se você não levar a sua igreja direcionada à palavra, você vai ter um monte de avivalista, né? Ali, entre aspas, mas não vai ter um monte de salvo. Vai ter um monte de convencido e nenhum convertido. Nenhum convertido, exatamente. Esse que é o problema da nossa geração. E isso tudo, como vou continuar frisando isso, está ligado sempre aos nossos pensamentos. Porque se a gente tem um pensamento limitado a respeito do que o Deus tem para nós, a gente vai viver uma vida limitada. Agora, se a gente tem um entendimento que Deus pode muito mais por nós, porque a palavra do Senhor vai falar: eu sei bem os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja. E a pessoa, quando ela está com depressão, ela não tem esses pensamentos. Porque em certo momento ela não deixou que Deus plantasse esses pensamentos nela. Porque o pensamento dele é de paz e não de mal. Aí a pessoa fica presa naqueles pensamentos no qual ela deixou que Satanás colocasse. E um exemplo claro também é Adão e Eva no jardim. Você vê que a serpente chega para Eva, ela não obriga a Eva a comer, ela não força a Eva a comer, ela só pergunta: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela disse: não, nós podemos, sabe? Nós só não podemos comer dessa daqui, que é do conhecimento do bem e do mal. Senão e a cobra vai, a serpente vai na mente dela, né? Exatamente, você já pegou a chave. Só essa aí, não. Você já pegou a chave. Essa aí, para, por que você pode comer todos, menos essa? Ela foi na mente dela. Foi na mente, foi lá na... E é isso que ele faz muito, ele só jogou a seta. Quem aceitou comer foi ela. E esse ele faz muito na nossa vida hoje em dia. Mas será que ficar ali naquele lugar, naquele tá bom? Será que você não poderia falar mais? Será que você não poderia reclamar mais? Será que você não tinha que fazer? Ele fica jogando só seta. Quem vai aceitar é nós. Se a gente não tiver o controle dos nossos pensamentos e tiver a mente transformada por Cristo, a gente cai muito fácil. Outro exemplo claro também que é muito semelhante, eu até ministrei sobre isso, usando esses dois textos de Gênesis 3, foi de Aminon e Tamar. Você vê que a palavra do Senhor vai falar que Aminon estava apaixonado por Tamar, né? E ele chegou a ficar também abatido por isso. E Jonadab, que a Bíblia vai falar que era muito astuto, pegou e perguntou para ele: mas por que você está abatido? Né? E falou bem assim: não, porque eu sou apaixonado pela minha irmã e é quase impossível chegar perto dela. E o que ele fez? Ele jogou uma seta, falou: finja que você está doente, fala para ela ir preparar lá o lugar, preparar um bolo para você, pede para seu pai que seu pai vai fazer. Ele fez isso, violentou sua irmã. 2 anos depois, Absalão veio para matar ele. E quando matou ele, veio, antes de chegar os mensageiros, chegou um falando bem assim: rei, mataram todos os seus filhos. Quem apareceu falando: não, rei, não se preocupe, não foi todos os seus filhos, foi só Aminon, o próprio Jonadab, que tinha dado a ideia para Aminon o que ele fazer com Tamar. O Jonadab mesmo foi lá avisando: não se preocupe, foi só Aminon. Ele sabia, porque ele falou bem assim: Absalão está tentando fazer isso desde quando ele violentou sua irmã. Olha só, como que era astuto. A serpente era astuta, o Jonadab era astuto, e os dois eram o mesmo propósito: apenas jogar o mal e deixasse que o mal frutificasse. É igual aquela história que o povo conta: o diabo estava andando e viu um burrinho amarrado, ele soltou o burro. Exatamente. Aí o burro acabou com a roça de todo mundo e tal. Aí diz que pergunta pro leão: o que você fez? Só soltei o burro. Entendeu? Eu olhei pra ela e falei: mãe, as coisas mudou, só a senhora que não percebeu ainda. Eu conheci Jesus.
Então é maravilhoso a gente ver a transformação no próximo, mas a gente também tem que todo dia procurar cada vez mais ser transformado por Cristo, né? Que nem a palavra que a gente está falando aqui sobre a nossa mente. Começamos ali com o texto base de Romanos 12, né? Não se amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Acabamos dando uma explanadinha um pouco mais. E a gente já chegou acabamos falando da serpente lá, né? Na questão da queda do homem, onde a serpente chegou e lançou a seta para Eva e Eva acabou caindo. E uma prova na palavra de Deus que essa sugestão do inferno foi um ataque na mente de Eva, está lá em 2 Coríntios 11, 23, que Paulo diz: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Você vê que realmente que aquilo que a gente estava falando foi uma seta, uma semente que a serpente lançou com astúcia e a mente de Eva foi corrompida, porque Paulo está falando aqui que ele se preocupa que assim como Satanás fez com Eva, a serpente fez com Eva, que aconteça com eles também, a mente deles sejam corrompidas. Por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Como eu falei do calçado de evangelho de paz, também tem um capacete da salvação na armadura de Deus. Uma maneira da gente se comportar como salvo. A gente, entendendo que a gente é salvo, a gente vai se comportar como um. E o capacete da salvação também vai proteger a nossa mente transformada por Cristo, para que essa seta do maligno não entre. E agora eu te pergunto, irmão Rodrigo, o que você acha em relação a tudo isso que a gente falou agora, sobre nossos pensamentos, sobre a depressão, sobre a ansiedade? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, qual que é o nosso escape para que a gente não venha deixar que a depressão e a ansiedade nos domine e nos assole, como está acontecendo hoje na nossa geração? Primeiro passo que eu preciso fazer é reconhecer que eu preciso dominar minha mente. E um outro passo que eu acho que deve ser ele é muito importante, é a palavra. Porque a Bíblia fala que, não lembro se está citado na Bíblia ou se é um ditado, que mente vazia, oficina do diabo. Então assim, se a sua mente está firmada em Cristo através dessa palavra, então não vai haver espaço para pensamentos ruins. Exatamente. E eu estava passando por um problema muito difícil na minha vida, e eu pensei, o que eu devo fazer para poder parar com esses pensamentos ruins? E aí o Espírito Santo falou: volte a ler a minha palavra. E aí eu baixei aquele aplicativo de devocional e passei a todo dia de manhã levantar um pouquinho mais cedo e começar a ler o devocional. Porque no devocional você lê tanto, principalmente que eu baixei, eu consigo ler uns 2, 3 versículos de manhã, e dentro desses 2, 3 versículos ele dá uma palavra, dá uma explanação e encerra com uma oração. Então assim, eu já saio de manhã alimentado. Exatamente. Então, e isso fez com que minha mente, alguns pensamentos maliciosos, maldosos, que não provém de Deus, começassem a sair. Então, quanto mais eu pensar em Cristo, quanto mais eu ler a palavra, menos brecha e pensamentos ruins vai sobrar para minha mente. E o que eu tenho que fazer? Eu pego a palavra, eu vou ler quando eu tô acordado, no celular eu vou ler a palavra. E quando eu quero dormir e os pensamentos não querem desligar, eu coloco o hino. Na rádio aqui eu fiz uma programação das 10 à meia-noite, que é ainda a harpa. Porque das 10 à meia-noite normalmente é a hora que eu vou dormir. Então eu coloco no hino da harpa, que da harpa é mais tranquilo e tal. E aí meu cérebro vai desacelerando. Então assim, eu ocupo a mente com algo bom. Porque se eu deixar ela rodando sozinha, eu piro. A nossa mente, ela é o nosso maior campo de batalha, não tem como negar, não tem pra onde fugir.
E duas coisas que nem eu já disse, que pode acabar nos parando é excesso de futuro e excesso de passado, né? É a depressão e a ansiedade. Você pensa demais no seu passado, você não vive o agora. Você pensa demais no seu futuro, você também não vive o agora. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías 43:18: esqueça o que se foi e não viva no passado. Veja que estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. O Senhor sempre nos direciona para que a nossa vida passada passou. Foi bom, mas passou. Foi ruim, mas passou. E tem coisas novas surgindo para nós. Tem algo novo todos tem novidade os dias, né? para nós. Tem coisas boas para nós. Eu vou repetir o versículo que diz: eu sei bem o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. As pessoas estão tão preocupadas hoje. A nossa vida realmente não é só os seus pensamentos, mas a nossa vida hoje está muito acelerada. Tá muito corrida, internet, tudo isso deixa a nossa vida muito acelerada. A gente vê, chega do trabalho, vai fazer uma coisa, poxa, já tá na hora de eu dormir de novo. E a gente acaba se preocupando e parece que os dias vão se abreviando. E a nossa mente fica muito acelerada. E se a gente não parar, respirar e confiar no Senhor, porque é aí que tá a chave. Se a gente não confiar no Senhor, a gente não consegue. A gente tem que confiar. A gente tem que confiar. Porque a palavra do Senhor também fala nessa aula: entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como você falou quando você chegou, quando a palavra vai falar com as pessoas, primeiro ela fala com a gente, né? E uma palavra que tem falado comigo nesses últimos, posso dizer quase nesse último ano, espere e confia. Espere e confia. Espere e confia, porque eu sei o que eu tô fazendo. E é difícil. Esperar é difícil. Nossa. Esse dia eu falei com um amigo meu, eu falei assim, um presbítero amigo meu, eu falei assim, eu tenho um problema. Ele falou, qual que é? Eu falei, o Cronos e o Kairos. Aí ele começou a rir. Ele falou, você tem que confiar no Kairos. Eu falei, aí que tá, o Cronos não deixa. Entendeu? Eu falei assim, o meu Cronos não deixa. E eu preciso, todos nós precisamos. Todos nós precisamos. É verdade, todos nós precisamos. Porque a gente quer tudo na hora. Ou, por exemplo, a conta vence dia 20, dia 10 você já tá preocupado. Será que vai vir? Confia. Esperar, tem que confiar. Espera. Igual eu falei agora há pouco, né, na hora do intervalo. Eu queria fazer o programa e com medo. Será que Deus está comigo? Será que... Falei, Deus, a Bíblia nos ensina a fazer prova de Deus, né? Uhum. E eu falei, Deus, eu preciso de um notebook para me adiantar algumas coisas em casa, para não deixar tudo para fazer em cima da hora. Até porque o nosso tempo é corrido, né? E aí, Deus me preparou uma pessoa que... Um conhecido dele há mais de 40 anos falou assim, ele não dá. Ele não dá isso que você quer. E a pessoa deu. Aí. Então assim, eu vi, não, Deus tá comigo. Aí a gente precisava de um outro monitor. Eu falei, Deus, a gente tá precisando de um outro monitor aqui pra rádio e tal. Seria interessante ter 2, porque é bastante coisa pra gente fazer e tal. Passou um rapaz assim, o Espírito Santo soprou. Pede pra ele. Aí eu dei risada e falei, Espírito Santo, tá de brincadeira? A gente ainda tem intimidade, você ainda brinca um pouco, né? Mas, Espírito Santo, você é meu amigo, mas você tá de brincadeira, né? Isso aí vai ter? Vai. Eu falei, vou pedir não. Ele falou, pede. E o cara saiu. Aí demorou um pouquinho, o cara passou. O Espírito Santo de novo, olha, ele voltou. Fiz ele voltar. Pede. Eu falei, você não tem um... Obedecendo, eu já tinha vivido a experiência do notebook, eu falei, vou esperar do da tela pra aqui. Falei com o rapaz, eu tenho mesmo, o molecada tá parado, eu vou trazer pra você. Aí depois ele, tem como você buscar? Eu falei, tem, é pertinho aqui. Fui lá e busquei. Mas você tá vendo? Tem que confiar. E tipo assim, e Deus tem falado isso comigo, não é de hoje. Mas eu tenho essa dificuldade, assim como vários irmãos. Ixi, na sua grande maioria hoje em dia. Você vê que Gálatas fala que a nossa luta é carne e espírito, né? De forma que nós não fazemos o que nós queremos. Ou a gente faz a vontade da carne, ou a gente faz a vontade do espírito. Então, se a gente souber quem que está dominando a nossa mente, fica muito mais fácil da gente controlar e ceder. Porque se for o espírito, que nem no seu caso, é o espírito. Então, eu vou ceder para que as coisas que Deus tem para mim aconteçam. Mas e se for sua carne, você tem que falar, opa, eu tenho que sair desse lugar que eu tô e me colocar num lugar onde o espírito domina. Porque quando a carne começa devagarzinho. Mas quando você vai ver,
Você já tá afundado. Tá atolado. Já tá atolado. E tudo começa na sua mente, tudo começa nos seus pensamentos. Você vê a ansiedade. Jesus fala bem assim, não andeis ansioso com o dia de amanhã. Porque basta pra cada dia o seu próprio mal, no final ele fala. Falando em ansiedade, você sabia que alguns heróis da fé também sofreram esses problemas? Sim, claro. Elias mesmo. Você viu só Ficou muito doido. Eu ia citar ele também falando dele. Porque Elias foi uma experiência própria que aconteceu comigo, baseado no texto de Elias, que foi o seguinte, eu passei uma crise, que nem eu falei, eu saí de uma crise, eu achei que era o cara. Aí eu entrei em outra pra me ver que eu não era ninguém. Aí o que é que acontece? Eu comecei a entrar em estado depressivo. Aí eu desanimei, não queria sair do quarto e tal, e fui pra Mumbai pra esparecer. Conheço uma família lá, que são bênção de Deus na minha vida. Falei, olha, eu vou ir amanhã. Eles falaram, não pode vir, que a casa tá esperando você. Daí eu peguei e fui. E lá eu participei de uma vigília. E quando eu participei dessa vigília, foram irmãos daqui de Dourados ministrar na vigília. E a palavra toda foi praticamente pra mim. Onde Deus falou bem assim pra mim. Levanta, come, beba e anda, que a sua caminhada é muito longa. Mas por que o Senhor falou isso? Porque primeiro eu estava na caverna. Segundo, que eu estava pedindo para Deus tirar minha vida, que eu não queria saber mais. Eu queria desistir. Falei, levanta outro meu lugar. Eu não quero mais. Quantas vezes a gente nos passa por isso, né? Eu não quero mais, não quero saber mais. E foi aonde que o Senhor falou, olha, levanta, coma, bebe e anda, porque a sua caminhada é muito longa. E ele fez trazer essa ministração de Elias em mim, porque a palavra toda foi para mim, foi baseada no texto de Elias. Então, e foi aonde também a profetisa falou bem assim, o Senhor está dizendo também que parte da sua família vai ser alcançada através da sua vida. Foi aonde que eu voltei, que já, né, o Senhor falou comigo, já voltei animado, já voltei com outra perspectiva e falei, Senhor, o que eu devo fazer para que isso aconteça? E fiquei imaginando, e foi onde que Deus ministrou de eu começar a reunião em casa. Já vamos lá para uns 4 meses de reunião, toda segunda-feira. Foi onde começou. Mas foi aí que o Senhor ministrou em mim. O que aconteceu com Elias? Elias, ele tinha acabado de fazer o fogo cair do céu. Aí Jezebel queria matar ele. E ele correu pro deserto, se deitou lá embaixo da árvore e não queria saber mais. O Senhor mandou um anjo com pão e água, falou para ele levantar, ele foi lá, acordou, comeu o pão, dormiu de novo. Aí depois ele foi, repetiu, que o anjo trouxe mais pão e água para ele, e o Senhor falou, levanta e anda. O Senhor não falou que era para onde ele ia. Ele pegou simplesmente e foi até a caverna de Adulão. Entrou ali dentro da caverna. Foi, Senhor, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele, Senhor, não sei o que, só resta eu, igualzinho, semelhante eu, semelhante, murmurando, reclamando, Senhor e tal. Daí o Senhor falou para ele de novo, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E no fim das contas o Senhor mostrou para ele que não é só você. Você vê que tem mais 7.000 que não se prostraram a Baal. E eu, querendo ou não, fiquei nesse... Por você ver que até semelhante, eu saí de Dourados e fui para outro lugar. E lá naquele lugar o Senhor falou comigo, falou para me levantar, comer, beber, que a minha caminhada era muito longa. Pra cá, que a caminhada continuava. A caminhada era longa. Então, esse texto falou muito comigo porque eu me vi num estado depressivo, eu me vi num estado de... Eu estava com medo do futuro, eu não queria mais, eu queria desistir. E foi aonde que o Senhor ministrou no meu coração a respeito da palavra, essa palavra, né, de Elias. Eu acho que é o Vinícius. Abre aí, abre. Vou fechar. Deixa eu banheiro. Foi onde falou muito comigo. Eu tava pra falar e você falou e eu lembrei. Falei, então, tem gente que não quer ver esse lado, né? Que realmente é uma coisa que a gente passa. Igual você falou agora há pouco, a gente vive de glória em glória. O que é de glória em glória? Hoje você tá bem, tá dando glória, dando aleluia. Amanhã vem um problema, você se frustra. Somos humanos. Somos humanos, exatamente. E aí, passado isso, você vai estar dando glória de novo e vamos vendo de vitória em vitória, de luta em luta. Porque não há vitória sem luta. Pra começar. É isso que eu falo também. As pessoas querem vitória, mas não querem enfrentar a batalha. É que eu falei aquela hora. As pessoas querem seguir a Cristo pelo que Ele pode proporcionar. Mas ninguém quer obedecer igual Ele pede. Isso. Ninguém quer renunciar aos prazeres da carne, eu falei do mundo. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que tá com o pé na igreja e outro no mundo. Sim. Dói. Porque, tipo assim, você vê que
A pessoa tá com a mente tão fechada, os olhos espirituais tão fechados, que ele tá lá fora bebendo, aí depois, vou pra igreja hoje. Aí vai lá, Acha que é assim, né? De qualquer dá jeito. agora, dá pulo e tal, e depois... Gente, o mundo jaz no maligno. Olha o tanto de fato que tá acontecendo pelo mundo afora, que nos mostra que Cristo tá voltando. É verdade. O Só nome... não vê quem não quer. Não vê quem não quer. O nome desse programa é Em Busca de Almas. Por que será? Porque Cristo está voltando. Porque Cristo tá voltando, gente. Você fica aí brincando de ser crente, Cristo vai vir, você vai ficar. Fica assim. Você vai ficar aqui, aí você vai falar, eita, o irmão Jonathan falou lá no programa do irmão Rodrigo que tava voltando. Olha, voltou mesmo. Já era. Já foi Já pescar foi. de olhos. Aproveita que a oportunidade está dada. A Bíblia fala que muitos vão procurar e não vão encontrar. É verdade. Ó, eu até... Você imagina o desespero da pessoa. Tem uma canção, eu acho que eu tenho ela aqui, depois eu vou colocar pra tocar. Que fala assim... Tem uma da harpa, que tá, acho que da harpa que o Thales regravou, que tá lá, onde tá aquele povo barulhento. Uhum. Onde está aquele povo barulhento? Você imagina, você mora aqui em Dourados, você sabe que a Assembleia... Vamos falar da nossa igreja, que nós estamos aqui dentro. A igreja tem culto terça, quinta, sábado e domingo. E eu não tô indo. Aí de repente, some todos os irmãos. Ué, você liga pro irmão, caixa postal. Você liga pro outro, caixa postal. Ué, ninguém responde. Não, vou lá na igreja hoje, pedir uma oração pro pastor Eliel, vou me reconciliar. Aí chega aqui, cadê? Cadê pastor? Você imagina o desespero que vai ficar essa pessoa. É verdade. Entendeu? As pessoas parecem que não têm noção disso. É que elas, na verdade, elas não querem enxergar, né? É. Não querem enxergar. Não querem Tá acreditar. ali debaixo do nariz ali e não quer enxergar. É uma cegueira muito grande. É uma cegueira espiritual grande demais. Eu me preocupo, uma das coisas que mais me preocupa. Primeiro, eu me preocupo com a minha salvação. Segundo, eu me preocupo com a salvação dos meus filhos Sim. e também da minha esposa. Porque eu não quero, por exemplo, ser pedra de tropeço para ela. Por exemplo, eu não quero atrapalhar o ministério dela. Sim. Porque se eu não for um bom marido, um bom esposo, um bom pai, isso vai afetar também no ministério dela. Uma fé. Porque o cara vai lá, prega, fala, isso acontece, mas em casa ele é diferente. Não vive, né? Não vive o que prega. E eu oro a Deus para mim nunca passar por isso. Eu sou falho, eu preciso melhorar. Mas não quero chegar a esse ponto de eu saber que alguém perdeu a salvação por minha causa. Exatamente. Deve ser um peso muito grande. É um que peso. eles Os meus filhos, eu tenho 2 hoje. Meu filho, por exemplo, a mãe fala às vezes 5, 6 vezes, ele não escuta. Eu vou lá e falo uma vez e ele obedece. Por quê? É o peso do sacerdócio da casa. É o peso de ser o pai da casa. Não é que o pai é mais bravo, é a responsabilidade que Deus já deu a nós. Já tá em nós, né? Já tá em nós. Só que nós temos que exercer. Agora tem que exercer, tem que ser exemplo. E uma coisa que a gente falou também no outro programa é o seguinte: a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que se deve andar. Não é ensina o caminho que ela deve andar. É no caminho. No caminho é o quê? É eu levar ela para os cultos, igual, por exemplo, ele está fazendo aula de guitarra, é eu vir com ele, dar o suporte que ele precisar, é estar com ele. Papai, estou passando problema na escola, o coleguinha me ofendeu, quer conversar com ele, aconselhar ele. Vai ensinando no caminho. É estar com ele no caminho. Tem música que fala, meu filho foi para a igreja a vida inteira comigo, não sei o que, hoje não vai mais para a igreja. Mas peraí, esse período você estava com ele ou você estava indicando o caminho? Tava só indicando ou você tava com ele no caminho? Tem diferença. Tem diferença. Você está sendo uma placa ou você está sendo junto com ele? Junto. Eu prefiro e quero, em todo tempo, estar junto. Exatamente. Porque as experiências que eu for passando no decorrer da vida vai servir de testemunho para ele. Igual, ele sabe das coisas que acontecem em casa, dos milagres que acontecem. E ele fala, papai, nossa, que legal, o senhor e a mamãe orou e Deus preparou. Ele fica feliz em saber. Isso aí, quando ele tiver os filhos dele, ele vai falar.
Meu filho, ó, meu papai e minha mamãe orava lá e Deus fazia isso na vida deles quando eu era criança. Entendeu? Porque todos nós, homens e mulheres que se diz servo de Deus, tem que viver isso para apresentar para eles. Tem que mostrar para eles. Tem que mostrar. Tem que estar com eles, porque a palavra do Senhor vai falar que se você não cuida da sua família, especialmente da sua própria casa, negou a fé é pior que o descrente. Então é ali que a gente tem que começar dando exemplo. Começa sempre, você vai ver a palavra direcionando de dentro para fora. De dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Transformação, de dentro para fora. Tem uma canção, acho que da Luma Eupídio, acho que é a Luma Eupídio que ela canta. De dentro para fora. É assim que tem que ser. A mudança começa em mim, que minha esposa vai começar a perceber, meu filho vai começar a perceber. Se eu falava alto, não falo mais. Se eu grito, não grito mais. Peraí, meu pai não tá falando bravo comigo mais. Meu pai não tá gritando comigo. Entendeu? Que daí ele vai produzir nele esse desejo. Igual eu sempre vejo, os pastores sempre ensinam, nunca fale mal do seu pastor ou de alguma pessoa da igreja na frente dos filhos. Na verdade, você não deve falar em lugar nenhum. Mas principalmente na frente deles. Por quê? Por exemplo, eu tô aqui com você hoje. Aí depois eu saio lá fora e falo, o Jonathan tá falando umas coisas lá que eu não gostei. Se meu filho escuta, fala, na frente do irmão, o irmão tá tratando bem, o pai tratava bem o irmão e agora o cara saiu e tá falando mal. Fala, isso não tá certo. Não tá certo? Eu vou turbiar a mente dele. Isso mesmo. Vai falar, mas como assim? Vai dar um choque na mente dele. Tá errado, meu pai falou isso e aquilo. Então assim, a gente deve se policiar. Igual eu tava naquela hora. Eu falo bastante. Falo muito. E às vezes quando o Espírito Santo começa a falar comigo, às vezes eu me empolgo. Sim. E mesmo sabendo que está sendo levado pelo Espírito Santo, tem coisa que você tem que se policiar em falar. Até porque o Espírito é sujeito ao profeta. Né? É sujeito ao profeta. Então. E se você não cuidar, a carne começa a querer falar, entrar no embalo. Isso, Então, a gente tem que vigiar naquilo que a gente fala. Vamos comentar um pouco sobre ansiedade, então, já que a gente estava falando sobre ansiedade. Vamos falar da ansiedade. Vamos falar da ansiedade. Ansiedade é complicada, assim como a depressão também, né? Depressão é excesso de passado. A palavra sempre falando, não viva no passado, que coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eis que estou fazendo uma coisa nova, eis que já estão surgindo. A palavra direcionando que tem um futuro para nós, né? Senhor, tem um futuro para vocês basta crer nesse futuro. O quarto não é lugar para vocês ficar, mas já que você está aí, fecha a porta do quarto, ora que seu pai está em secreto e o seu pai que está em secreto o recompensará. Então, começa saindo do quarto, mudando aí dentro do quarto, em vez de ser um lugar para você se isolar, seja um lugar para você buscar, para que você consiga sair desse ambiente. E a ansiedade já é o excesso de futuro, porque Jesus fala bem claro, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, qual que é a vez de comer, qual que é a vez de vestir. Não é algo mais importante do que o corpo e o corpo mais importante que as vestes. Ontem em casa, os meus filhos, eu fiz a cirurgia no dente, né, a extração, e eu fiquei uns dias em casa. Então eu falei pra eles assim, vamos deitar mais cedo, porque amanhã o papai vai trabalhar. E na minha ansiedade para ir dormir logo, para levantar cedo, eu estava me esquecendo de um detalhe primordial que a gente faz com eles antes de deitar: orar. E eles não estavam querendo dormir. Aí eu falei, mas Deus, eu preciso deitar, esses meninos não querem dormir. Aí o Espírito Santo falou, vai orar com eles, esqueceu? Aí eu falei, Tá vendo? Aí criança, vamos orar? Vamos, o pequenininho já dobrou o joelho, o grandão também. E a gente ora assim, eu vou falando, eles vão repetindo, né? E eu não prolongo muito, porque criança, não dá pra você ficar prorrogando. Não, se torna cansativo. Cansativo para elas, não vai ter prazer em orar. Então o que eu faço? Eu chamo a presença do Pai com a gente, peço perdão pelas nossas falas, pelos nossos pecados, peço para ensinar a mudar de vida, a ser melhor a cada dia. Agradeço pelo dia que teve, nos deu uma boa noite de sono. Amém. É oração simples, não vai 2 minutos. E eles oram felizes da vida.
Isso é bênção de Deus. E depois que orou, dormiram. Pronto. Só tava faltando o Faltava essencial. oração. Eu já tinha ficado um tempão lá e... Então, assim, como você falou, é o princípio ali, da onde começa. Onde começa. Como que meu filho vai chamar o meu neto pra orar daqui 30, 40 exatamente. anos? Não, 30, 40 não, ele tá muito bem. Eu já levei alguns da minha filha mesmo. Eu tenho uma filha de 6 anos. Aí esses dias eu tava... Só que eu tava orando, lendo a Bíblia no celular. E eu normalmente falo, eu vou pegar o costume de ler a Bíblia em casa, a Bíblia mesmo, pra que reflita isso, né? Eu tô com esse problema também. Eu Aí tenho um que dia pegar eu a tava Bíblia. olhando no celular assim, eu já tinha lido a Bíblia naquele dia, só que ela me via todo dia lendo a Bíblia. Aí ela olhou assim, pai, você não vai ler sua Bíblia hoje não? Falei, opa. Não, filho, eu vou ler. Eu nem justifiquei, eu falei, eu li no celular não. Eu falei, vou lá pegar, o pai vai ler a Bíblia. Tipo, eu aceitei a correção dela pra que ela pegasse, assim, quando ela crescer, ela pegar isso também, né? De querer ler a Bíblia. Tem que pegar o hábito, né? Pegar o Porque hábito. não tem como. Hoje eu tava vendo um podcast, o cara falando. A palavra vai falar com você com o celular, através da Bíblia, ele vai. Só que o que manda muito é o ato da criança ver você pegando isso aqui, ó. Abrindo e folheando. Exatamente. Por quê? Se você ficar o dia inteiro no celular lendo a Bíblia, na cabeça dele, ele vai achar que você tá o dia inteiro mexendo no celular. Entra no Facebook. Vai achar que você tá no Facebook, Instagram, porque pra ele... Telegram e tudo mais que tem aí pra oferecer. Agora, se ele vê você com a Bíblia na mão, ele sabe que você tá lendo a palavra. Tá lendo a palavra. Exatamente. E é engraçado isso aí que acontece. Às vezes eu vou estudar a Bíblia e eu abro o computador. E aí eu vou na internet e pesquisa no site, né, de Bíblia Online. E normalmente eles vêm olhar o que eu tô fazendo. Eles veem a Bíblia no computador, eles não dão muito ousadia. Eles querem ficar conversando, querem ficar brincando. Se eu pegar a Bíblia e abrir ali perto ali, eles já não vêm. Porque eles sabem que eu... Tá lendo. Então, assim, a gente tem que policiar, tem que criar neles o hábito de ler, de fazer a leitura, pra instruir eles, né? Já tá com eles no caminho, né? Que nem você tava dizendo. Isso. Então, e Jesus falando da ansiedade, mas Filipenses também, 4:6, fala, não andeis ansioso por coisa alguma. Daí a gente fica pensando, porque hoje nós estamos numa geração ansiosa. Eu mesmo não tinha ansiedade, rapaz, mas só que conforme os problemas da vida e tal, a gente acaba adquirindo esse mal, esse problema. Eu convivi com ansiedade 3 anos praticamente. Eu falo assim, eu convivi com ansiedade, era uma pessoa, era ansiedade, se você me entende. Então eu convivi com ansiedade, eu vi que não é algo bom, não é algo legal. E a palavra vai nos instruir como a gente conseguir amenizar e se livrar. Porque assim como a depressão, ela para a gente porque a gente fica pensando demais no passado, a ansiedade para a gente porque a gente fica pensando demais no futuro, fica pensando demais no amanhã. E a gente vê Jesus falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele fala pra gente se lembrar da mulher de Ló, que a mulher de Ló olhou pro passado, ela queria voltar, cogitou voltar pro passado e ficou parada, ficou presa, porque se tornou uma estátua de sal. Representa muito a nossa vida quando a gente olha demais para trás. A gente não vive o futuro, e a ansiedade é diferente. A gente está vivendo algo agora, só que fica preocupado com o futuro. A gente até crê que Deus tem um futuro para nós, só que a gente não tem ideia de como que a gente vai chegar lá. E a gente fica ansioso. Falei agora, como que vai ser? Que é pra ontem, né? Como que vai ser? Quando que vai acontecer? E a gente acaba deixando a ansiedade nos dominar, é onde que a gente perde o equilíbrio, além de perder, né? Tardar a promessa que Deus fez, ainda a gente pega e não vive o agora, não vê os milagres que Deus está fazendo ao nosso redor, porque muitas das vezes a gente fica com a mente tão voltada para essas coisas, né? Que Deus está fluindo aqui, Deus está fazendo ali, que Deus está fazendo milagre aqui ali, mas você não vê. Você não vê porque a sua mente está lá na frente em algo que você não tem controle, porque Jesus fala, por mais que vocês se preocupem, qual de vocês pode acrescentar um côvado à sua altura? Não pode. Por mais que você se preocupe, você não vai conseguir. Não adianta a gente ficar, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. E essas duas palavras que Jesus falou, que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses, eles deixam a chave, porque a palavra de Deus, ela sempre vem nos exortando, mas ela também vem nos ensinando o caminho. Que a gente vê Jesus falando em Mateus ali 6,
6, não me lembro agora, 6:22, uma coisa assim, pra gente não andar, 6:25, pra gente não andar ansioso com o dia de amanhã. E no 6:33 ele falando, mas portanto buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vou emendar um testemunho aí, ó. É o que eu falo pra você. O que acontece? Eu tenho promessas na minha vida. Deus liberou várias promessas. E a ansiedade, às vezes, quer tomar conta. Sim. Por quê? Por exemplo, se você falar pro teu filho, vou te dar um carro novo, ele fica agoniado para receber logo. E nós também não é diferente, não. Nós somos adultos, mas se nosso pai, que é o Senhor, que pode todas as coisas, falar, vou te dar tal coisa, Fica ansioso. você fica ansioso. E aí eu comecei a orar, falar, Deus, o Senhor prometeu isso, cadê? Porque já foram tantos anos e o Senhor não cumpriu ainda. Aí veio o irmão testemunhando que Deus prometeu uma casa para ele, demorou 35 anos para chegar. E deu. Muito melhor do que... Aí eu pensei, peraí, o cara demorou 35 anos, o meu tem 3. Não, dá pra esperar mais. Tem um né? caminho aí, né? Entendeu? E outra coisa assim, que Deus preza muito, que a gente às vezes deixa pra lá. Primeiro amor. Exatamente. Como que era você no começo da sua fé? Como que você agia, como que você você estava na agia? igreja, você gostava de estar na igreja. Quantas vezes você ia? O que você fazia? Ó, Deus fez eu lembrar, em 2009, 2010, a gente tinha uma... 2010 não, 2013. 2012 para 2013. A gente tinha uma turma que a gente ia na praça toda sexta-feira e não chamava pastor não, tá? Não era a equipe da igreja que vai, não. Era eu e o outro rapaz, até faleceu, o saudoso Márcio Stropa. A gente ligava pro pessoal, mandava mensagem pro nosso pessoal da nossa idade, da nossa cidade. Vamos na praça? Vamos. Fazer o que lá? Vamos tomar um tereré, os meninos vão levar violão, vai levar carrom e vamos tocar lá e tem uns panfletos, nós entrega e nós fica lá um pouco contando testemunho e depois nós vamos embora. Mas eu tenho faculdade, beleza? A gente marcava para 9 e pouco, 9h30, 9h40. A gente saía de lá umas 10h30, 11 horas, às vezes meia-noite. Mas essas 2 horas que nós ficou lá, nós tava entregando panfleto, tava falando de Jesus. E às vezes tinha gente em volta assim, ó, para nos ouvir, para nos assistir, cantando ali, louvando. O que tem de namoro que virou casamento lá, virou namoro, virou casamento. Eu mesmo, a Mira ia lá, mas eu não lembrava dela lá. Ela chegou aí uma época. Então assim, o tanto que eu fazia. Aí, tem culto na praça. A Assembleia Belém na época fazia bastante culto na praça, todo domingo tinha. Eu tava lá. O que você faz lá? Eu canto com a mocidade e ajudo a carregar as coisas. Cadeira, banco, não sei o que. Eu ia lá. Tô servindo. Esticar um fio, meu primo mexia era só na praça, mexia no som. Eu levava o fio pra ele e tal. Carregava o caminhão, amarrava. Depois o pastor comprou uma Kombi, nós enchia a Kombi e tava lá. Dia de sábado não tinha culto na sede, tinha uma equipe de louvor que ela ia nas congregações. E todo dia a gente tinha um combinado de mandar mensagem um pro outro, mandar bom dia, mandar versículo. Então a gente fazia muita obra. O Espírito Santo fez lembrar isso. Quando no comecinho lá da tua fé você fazia um monte de coisa pra mim, agora você só vai no culto, devolve o dízimo e acha que tá tudo certo. Aí que tá, né? Falou, eu vou cumprir aquilo que eu falei, porque minha palavra não volta atrás, mas você também precisa a voltar. E aí foi quando eu topei o desafio do programa de novo. Porque querendo ou não, aqui pode estar 1, 2, 10 pessoas, não importa quanto que tá ali. Mas depois eu sei que mais pessoas vão vir. A não ser uns lives que eu apago, né? Eles não vê depois. Mas normalmente é muito raro apagar. Mas vão ver. Igual esses dias eu olhei, eu glorifiquei a Deus, tinha 2.300 pessoas viu uma live nossa do programa Em Busca de Almas. Então foi 2.300 pessoas edificadas. Se ela ficou 1 minuto ali assistindo,
É 1 minuto que ela ouviu de Deus. Se não foi nós falando, foi uma música, foi um louvor, entendeu? Então eu tô alcançando gente, não tô fazendo como eu queria fazer, porque se eu fosse fazer da maneira que eu tenho vontade de fazer a obra, eu tinha que pedir as contas no trabalho, arrumar alguém para bancar eu em casa, para mim sair fazendo. Eu tenho um sonho, eu sempre falo pra Miriam, eu quero ter uma caminhonete, tipo uma picape Toro, uma S10, não sei, encher de cesta básica, ir lá na favelinha, lá na comunidade carente, chega lá e, tá precisando, toma, e entregar, só, sem e falar, Jesus te ama, Deus abençoe a sua vida, tô indo embora, pronto. Eu tenho esse desejo, essa vontade. Então, como hoje eu não posso fazer isso, eu tô aqui. Tem que trabalhar da forma que dá, né? Eu trabalho, as ferramentas que tem. Eu trabalho com as ferramentas que tem. E tem um cara que fala, você tá dando seu melhor fazendo o que pode. Aí o cara fala assim, não, eu tô fazendo o melhor com aquela ferramenta que eu tenho na mão. Então, o que eu tenho hoje é esse programa. E eu fico feliz. Essa semana minha prima, até se puder lembrar dela em suas orações, o nome dela é Meire. A mãe dela tá hospitalizada e tá bem ruim. A família já ora pra Deus recolher, porque ela tá bem velhinha já também e tal. Mas ela tá lá ainda, sofrendo. E acaba que a família inteira sofre junto. E como já é crente, já tudo o procedimento que tinha que fazer, liberar perdão, a família toda já foi lá e tal, e a gente não sabe o que é, e ela tá lá ainda, mas Deus sabe o que é. Então a minha oração em casa é o quê? Para que o que é para ser feito seja feito, para que ela possa descansar, porque é difícil você ver o seu ente querido, seu lar. Aí eu mandei para ela, prima, tá ouvindo a rádio? Primo, nesse momento eu não tô, mas eu vou ouvir agora que eu tô precisando. O que tá tocando lá? Eu falei, tá tocando os da harpa. Nossa, eu amo o da harpa. Vou ouvir agora. Aí depois eu olhei, que tem como rastrear o histórico que a pessoa escuta, né? Aí eu olhei lá, não era uma pessoa em específico, mas tem uns gráficos lá no site. Sim. E aí ela ouviu das 6, 7 horas que ela falou comigo, até as 5 da manhã. Ela ouviu a rádio. Então assim, edificou a vida dela, que eram canções. Então a palavra de Deus, ela é muito importante na nossa vida. Ela vai nos tirar a ansiedade, ela vai nos tirar da depressão. Sim. Mas a gente tem que estar sempre buscando ela, aprendendo mais, porque a palavra do Senhor também se renova cada manhã. Cada manhã. Você falando aí da relação de promessas, né? Eu ouvi um pastor falando que eu acho isso é muito real. As promessas que Deus fez já está em nós. Né? Eu tenho um outro negócio disso aí, pode falar. Mas a promessa que Deus fez já está em nós. Ele está no nosso futuro, só esperando a gente chegar. Mas só que o que acontece? Muita da gente, quem tarda é nós mesmos. Nós mesmos que tardamos as promessas que Deus tem. Porque Deus não está demorando. Ele não tá fazendo. Tipo assim, as pessoas, que nem eu vi uma frase, um pastor também falou, eu vejo essa frase, Deus não está demorando, ele está caprichando. Deus não conversa, Deus não precisa de tempo para caprichar, Deus não precisa, ele não piscar de olho, ele pode fazer tudo, ele está esperando você se preparar. A minha esposa viu um corte, no corte a mulher falava que essa frase que é muito usada, Deus está caprichando, não, é conversa. Porque na verdade, se Deus conhece nós desde o ventre da nossa mãe, Ele já sabe o nosso futuro, tá tudo pronto. Tá tudo o que acontece que a sua bênção ainda não chegou? Você não chegou no nível... Você não se colocou no lugar que era pra estar. No nível que é pra estar pra ela estar com você. Exatamente. Aí, qual que é o meu nível? Você sabe qual que é o seu? Não faço ideia, né? Todo dia a gente tem que... Parte do meu é fazer a obra. Esse eu acho que é de todos, né? Todos nós. Acho que é de todos. O meu é fazer algo a mais para Cristo. Sim, a gente querer mais. Eu não posso ser o servo inútil que só faz o que é mandado. O que é mandado, tipo, eu devolvo o dízimo, eu vou no culto todos os dias que tem culto, tá bom. Não, eu posso fazer algo a mais. E esse algo a mais pode ser um programa de rádio, esse algo a mais pode ser
uma live na tua casa mesmo. Sim. Abre o seu Facebook, em vez de ficar lá olhando lorota, abre o Facebook, lê um versículo ou dois, fala de Deus. Você pode também mandar um versículo para alguém. Tem várias maneiras. Tem várias maneiras. Ainda mais hoje que a internet tá muito fácil. Aí, outra coisa também. Levar a palavra. Ah, o irmão tem um programa de rádio. Abençoa o irmão. Manda um pix pra ele, R$5, 10, não importa o valor. O importante é você saber que a obra está sendo feita e que você está ajudando de alguma forma. De alguma forma, você está semeando na vida. Que o ID é para todos. Só que você pode escolher como ir. Se você não pode ir, igual por exemplo, eu não posso ir lá ficar conversando com a minha mãe lá no sítio dela. Ou ficar pregando pros vizinhos dela. Mas eu posso indicar para ela o aplicativo da rádio que vai estar falando de Jesus, ela pode mostrar para os vizinhos, o vizinho pode ouvir e quem sabe ganhar para Jesus. Então, quando eu curto, eu compartilho alguma coisa de Deus, automaticamente eu estou cumprindo o ID. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de curtir ou compartilhar algo de Cristo. E eu fico de cara, eu tento não demonstrar, mas eu fico pé da vida quando eu vejo uma pessoa que quando é um vídeo de piada, ele posta no status, ele posta no story, ele posta no Instagram. Manda em qualquer lugar. Manda quanto é. Aí é uma palavra ali, tudo bem, o programa ficou 2 horas falando. A pessoa vai ouvir até onde Deus permita que ela escute. Tem gente que não vai ouvir 1 minuto dessa fala. É verdade. Só que se ela ouvir 10 segundos, aquilo vai ficar cravado na mente dela. Pode ser que hoje ele escuta, eu devo buscar, você deve buscar mais a Deus. Ele vai escutar só a frase, você deve buscar mais a Deus. Na hora do aperto lá, o chicote tá lá, como diz o outro, ele fala, peraí, aquela live que eu passei rapidão lá, o irmão Rodrigo falou que eu tinha que buscar mais a Deus, vou buscar mais a Deus então. Um tempinho que você evangelizou, pode mudar a vida da pessoa. É verdade. A palavra é poderosa demais para isso, muito poderosa. E a gente, voltando ao assunto da ansiedade, você vê que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Só que para nós é muito difícil a gente fazer isso. Eu ia entrar nessa coisa aí, eu empolguei com o outro lado. Mas é isso que Deus falou para mim. Você quer as coisas para ti, as coisas que eu prometi, está ansioso para receber elas, só que a minha parte você não está fazendo. E aí? Organiza a tua casa, faz o que você deve fazer na sua casa, põe em ordem, começa a fazer a minha obra, que eu vou começar a te abençoar. E é engraçado, velho, que começamos a fazer, sentei com a esposa, amor, Deus tá falando isso comigo e com você também, então vamos procurar fazer melhor? Vamos. E as coisas começaram a aparecer. Tem vezes lá em casa, tipo, tá precisando comprar uma fralda para as crianças, pro mais novo, por exemplo, e não tem 1 centavo na conta. E aí? Ora a Deus, o telefone toca, um irmão, alguma pessoa pedindo para comprar uma fralda, pedindo para comprar uma toalhinha, entendeu? Então assim, a palavra do Senhor nos sustenta, ela fala que um justo vive pela sua fé. É verdade. Então a gente tem que pôr em prática. A gente perde muita bênção por causa disso aí, fica ansioso à toa. Fica ansioso à toa. Perdendo aquilo que o Senhor tem pra gente. Perde aquilo que Deus já tem preparado. Filipenses no capítulo 4, se não me engano, ele já começa falando: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Aí depois ele fala: não andeis ansioso por coisa alguma. Aí logo depois ele já libera: mas em toda oração e súplica ofereça seus pedidos a Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus fala pra gente ali no capítulo 6, 33 de Mateus, pra gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, logo depois dele falar pra gente não andar ansioso. E a gente vê Paulo ali em Filipenses também falando pra gente não andar ansioso por coisa alguma, mas em toda oração e súplica e ação de graças oferecer nossos pedidos a Deus. Ou seja, não tem outra maneira, não tem como a gente querer paz se a gente não buscar o dono da paz. Não adianta a gente querer buscar o dono da alegria se a gente não buscar. Se a gente querer ter alegria, se a gente não buscar o dono da alegria. Não adianta a gente querer cura se a gente não buscar
o do dono da cura. E a paz de Deus, que excede o entendimento, que nem Paulo fala, só o Senhor pode dar. Porque a gente vê Jesus falando, eu deixo minha paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. E ele tem essa paz para nos dar. Que nem eu falei, que o pensamento dele é de paz e não de mal. Ele tem essa paz para nos dar, só que a gente tem que fazer a nossa parte também, porque a gente vê Jesus falando que nos dá paz. Logo depois ele fala, mas porém não turbe o vosso coração e não tenham medo. Quem tem que controlar a nossa mente, o nosso sentimento, somos nós. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Como? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E a palavra dele, né? E a sua justiça. E com toda oração e súplica, apresentar os nossos pedidos a Deus. Ou seja, é orar, é palavra, é buscar o reino de Deus. Não tem outra maneira da gente se livrar da ansiedade, da gente se livrar da depressão, da angústia, da tristeza que assola a alma. Não tem outra maneira. Porque os pensamentos de Deus para nós é paz. Jesus falou, deixa minha paz. E a gente vê Deus falando em Isaías 6, se eu não me engano, 26, ele fala bem assim, e Deus conservará em perfeita paz aquele cujo tem a mente é firme, porque confia no Senhor. Ou seja, ele vai guardar em perfeita paz. Ele tem as paz, a paz dele ele nos dá. E a paz que excede todo entendimento pode guardar a nossa mente e o nosso coração. Só que se a gente não confiar nele, não tem como ele fazer. É verdade. A gente precisa confiar. A gente precisa entregar os nossos caminhos ao Senhor. O papo tá bom. Tá excelente, mas a hora voou, hein? Vai lá, vai dar 5 horas. Vai dar 5 horas, falta 7 minutinhos. Minha mãe, eu vou ficar devendo o seu hino. Dessa vez. Eu vou querer colocar um hino aqui, que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós falamos hoje. Do Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. Aquieta Minha Alma. Exatamente, a gente tem que buscar para que o Senhor venha aquietar nossa mente, nossos sentimentos, nosso coração, entregar nosso caminho a Ele, confiar nele e o mais Ele vai fazer, com toda certeza. Por favor, faça uma oração de agradecimento por hoje e vamos encerrar o programa com essa canção da Ministério Zoe, Aquieta Minha Alma. E até o próximo sábado, Deus abençoe. Eu quero agradecer por ter aceitado o convite prontamente. Igual você falou, a palavra é uma via de mão dupla, ela edifica tanto quem escuta quanto quem fala. Exatamente. E eu vou sair daqui mais edificado. Amém. Glória a Deus. Pela glória de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Senhor, Deus grandioso e eterno Pai, estamos aqui, Jesus, Senhor, primeiramente por te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai, obrigado por essa porta aberta, Senhor, obrigado por falar conosco, obrigado por nos tocar, Senhor, em nome de Jesus. Vem abençoando esse lugar, meu Pai, vem abençoando esse projeto, meu Pai, abençoe cada família representada que ouviu, meu Pai, um pouco de Ti, meu Pai, que esteve conectado conosco, meu Pai, visita cada lar, meu Pai, guarda a nossa mente, meu Pai, para que o inimigo não venha, meu Pai, frutificar nela, Senhor, em nome de Jesus, mas que a nossa mente seja voltada a Ti, meu Pai, que o nosso pensamento seja voltado a Ti, meu Pai, coloque seus pensamentos em nós, Senhor, para que a gente venha, meu Pai, experimentar quão boa, perfeita e agradável é a Sua vontade. E assim que oramos, já gratos, meu Pai, por tudo que tem nos feito e tem nos ajudado até aqui. Te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.